Bom, nosso assunto agora é saúde preventiva e investimento estratégico. Comigo aqui no Jornal Times Brasil, Kenny LaPlante, CEO da Genial Care, uma startup que é focada em garantir o pleno desenvolvimento de crianças autistas, também com apoio e orientação às famílias. Kenny, bom receber você aqui. Obrigado. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, a gente está no Abril Azul, né, que é o mês dedicado à conscientização sobre autismo ou transtorno do espectro autista. Queria te ouvir sobre qual que é a importância de uma campanha como essa, que acontece a partir da iniciativa da Organização das Nações Unidas, né, Kenny? Sim, perfeito. Abril é um mês muito importante na comunidade de autismo e é uma ótima lembrete sobre a importância de que cada criança realmente merece atingir seu máximo potencial. Isso é nosso propósito na Genial Care. Então, nós existimos para ajudar as famílias atípicas a atingir seu máximo potencial. Isso se aplica tanto para os filhos com autismo, quanto para seus pais, né? Porque a gente acaba desenvolvendo um trabalho bem focado tanto nas crianças quanto nos pais. Então. Quero entender como que isso funciona melhor, Kenny, mas começando do começo, eu sei que por trás, né, da fundação da Genial Care tem uma experiência pessoal sua, um diagnóstico de infância e também um toque aí que veio com um trabalho voluntário em postos de saúde no Brasil. Você pode contar um pouco dessa história pra gente? Claro, claro. Quando eu era criança, eu tive atraso de fala. Então, com uns 4 anos de vida, eu ainda não falava. Então, por conta de bastante suporte, bastante ajuda de alguns profissionais técnicas na época, eu consegui chegar no meu máximo potencial. E aí está aqui falando português, né? Inglês e português, ele que é norte-americano. Tentando, né? Muito bem. E muitos anos depois, né, eu era um executivo na área de saúde, lá nos Estados Unidos, inclusive, e foi lá que eu decidi empreender nesse segmento, porque tinha uma conexão pessoal, como você citou, e tinha uma conexão profissional, através do meu trabalho lá como investidor na área de saúde. Isso foi a inspiração por trás da Genial Care, porque eu vi que, mesmo nos Estados Unidos, ainda carece soluções de qualidade e que consigam atender e dar acesso para boa parte da população. Então, mesmo nos Estados Unidos é assim, então fora a oportunidade para ajudar é ainda maior. Então, eu sou casado com uma brasileira e eu acabei mudando para cá uns 8 anos atrás. Ao longo do caminho ali, eu fiz bastante coisa para desenvolver a tese da Genial Care e entender o mercado brasileiro e a receptividade da nossa solução. E foi ao longo desse caminho que eu acabei, sim, sendo voluntário em alguns pontos de SUS aqui em São Paulo, além de outros trabalhos que eu fiz ao longo do caminho. E a gente sabe que tanto o diagnóstico quanto o desenvolvimento mesmo, né, de crianças no espectro autista passa por profissionais de múltiplas especialidades, né, que a nossa rede de saúde tem, então, serviço público, muita gente paga por esse atendimento na rede particular, né, aqui no Brasil, e tem os convênios, onde também sabemos que não são raros os casos de judicialização, né, para conseguir esse atendimento. Queria entender onde é que a Genial Care entra, que lacunas vocês vieram para preencher. Sim. Tudo começa com a nossa missão. Então, como a gente tem esse propósito, né, de garantir que toda criança chegue no seu máximo potencial, a gente está muito preocupado em como dar esse acesso, né? E hoje, o nosso modelo de negócio é focado principalmente nos convênios. A gente sabe que não é todo mundo no Brasil que tem acesso aos convênios, mas a gente consegue chegar em torno de 25% da população, que não é nada trivial. A gente tem até ambições no futuro de chegar na rede pública também, mas hoje nosso principal foco enquanto negócio é atender os convênios. Tá. E qual que é o tamanho, né, da rede? Quero saber de número de unidades, profissionais, pacientes. E qual que é o tamanho, então, que vocês calculam para esse mercado? O mercado é muito grande e está crescendo bastante. Todo ano a gente estima que o mercado de assistência para crianças com autismo está crescendo a mais de 30% ano a ano. Né? Inclusive por aumento nos diagnósticos, né, Kenny? Por aumento de diagnósticos, por aumento de conscientização, também. A partir de campanhas como o Abril Azul, como você mesmo falou. E nós estamos numa fase de crescimento
acelerado, mas controlado ao mesmo tempo. Hoje nós temos 8 unidades, todas em Grande São Paulo ainda. A gente tem planos futuros para expandir para outras praças no Brasil ainda, mas hoje a gente tem bastante cobertura de toda a Grande São Paulo através dessas 8 unidades, com planos para expandir ainda mais esse ano e no ano que vem. Eu achei muito interessante que vocês fizeram um estudo, né? O Retrato do Autismo no Brasil. Ouviram mais de 2.000 pessoas autistas e os cuidadores, né, de pessoas ali no espectro. Que dados chamam a atenção e levaram a decisão de focar a atenção não apenas nas crianças, mas também nos adultos que cuidam dessas crianças? Perfeito. Primeiro, existe uma lacuna muito grande em entender essa população atípica, de modo geral. Grande parte dos estudos que foram feitos sobre a população com autismo foi feito num contexto diferente, que é o contexto americano. A grande maioria dos estudos tem essa origem. Então, a gente achou importante fazer alguns estudos locais focados na população brasileira para entender a situação aqui. Tivemos muitos achados interessantes nesse estudo. Acho que um que chama muita atenção é o quanto os pais, as mães e os pais, né, cuidadores, se sentem sem amparo, sem apoio. Se não me engano, a gente achou que mais de 80% dos pais de crianças com autismo se sentem muita dificuldade para até organizar a sua própria rotina, tá? Porque eles ficam sem rede de apoio mesmo. Então, é até por isso que a gente tem um foco não só nas crianças, mas também nos seus pais que também precisam desse amparo. Sim, inclusive para munir as crianças de ferramentas e ajudar nesse desenvolvimento, né? E quero agradecer, então, para finalizar só, desinformação, fake news é uma dificuldade para atuar nessa área, né? É uma dificuldade, a gente está vendo, inclusive, muita fake news, não só, enfim, das redes sociais, mas infelizmente tem algumas coisas que a gente está vendo do próprio governo de alguns países, que eu não vou falar quais, que estão repetindo alguns mitos que já foram desqualificados mesmo. Então a gente já sabe, por exemplo, que o autismo tem fatores muito fortes genéticos e coisas como vacinas não causam autismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para evitar esses mitos e não repetir esse tipo de fake news. Muito bom, muito obrigada por essas informações. Conversei com Kenny LaPlante, que é CEO da Genial Care, então essa startup focada em desenvolver crianças no espectro autista. Muito obrigada, sucesso, que vocês possam ampliar cada vez mais esse serviço, Kenny. Obrigado. Prazer, boa noite.